Boa tarde a todos. Sou o Thales Facanali, gerente de desenvolvimento de mercado da Agrivale. Boa tarde aí, pessoal. Meu nome é Eduardo, sou diretor de pesquisa da Agrivale. A gente gostaria de dar boas-vindas a todos aí no nosso Agro em Debate. E a gente gostaria de explanar um pouco para vocês, né, qual que é o papel aí dos bioinsumos na horticultura. Na verdade, o gerenciamento aí do sistema solo-planta como um todo. Para a gente falar um pouco desse sistema de gerenciamento de solo-planta, nós gostaríamos de frisar muito o nosso conceito, né, o nosso conceito como empresa, que na verdade que é a multifuncionalidade dos bioinsumos. Bioinsumos, para quem não sabe, são todos os produtos, aí, seja de controle biológico, proteção de plantas, biofertilizantes, fertilizantes, bioestimulantes, que são aplicados aí na agricultura. Dentro dessa multifuncionalidade, nós temos 4 pilares básicos, que é como se fosse o nosso cerne como empresa, né? A proteção, a potencialização e a ativação da produtividade, assim como a regeneração do solo. Cada pilar, cada conceito desse pilar serve para embasar muito na nossa recomendação dos nossos produtos, né? A proteção da produtividade com o nosso biofungicida, com os nossos bioinseticidas, a potencialização da produtividade para fornecer mecanismos para a planta produzir mais, assim como a ativação, né? Mecanismos para potencializar e ativar a planta metabolicamente, assim como o nosso pilar regeneração do solo, que é muito no conceito da ativação da vida no solo, né? A vida gerar vida com os nossos produtos bionematicidas, nossos biofungicidas e os nossos produtos aí à base de substâncias orgânicas para ser colocado no sistema que auxilia na microbiota, né? Auxilia a microbiota benéfica do solo, que é a parte da auxiliação da regeneração do solo. Então, todos esses conceitos são empregados muito na nossa recomendação dos nossos produtos. Além desses produtos por cultura, nós somos também uma empresa multiculturas. O que vai variar de cultura por cultura é o nosso posicionamento e recomendação de produtos específicos e testados exclusivamente pensando na maximização da produtividade daquela determinada cultura. Seja aí por tomate, como a gente mostrou, por batata, por cenoura, cebola. Então, todos esses produtos são empregados de maneira aí eficiente e correta no seu time de posicionamento para cada cultura. Alho, no caso aí também um dos temas aí de grande importância, né, de alguns percalços que está acontecendo na cultura. E dentro do nosso... Lembrando aí, Thales, por favor, volta mais um aí. Perfeito. Lembrando aí, né, pessoal, que esse conceito de regeneração é um conceito moderno, né, atualmente, né, e ele vai de encontro com a sustentabilidade da agricultura, né, porque o maior patrimônio do agricultor não é o que está em cima da terra, mas sim o que está embaixo, né? Então, se a gente não tiver um solo bem estruturado, seja ele quimicamente e principalmente biologicamente, não adianta a gente adquirir a melhor semente, a melhor muda, que a gente não vai conseguir produzir. Então, assim, o maior patrimônio do agricultor é o solo, e é o patrimônio que vai ser herdado, que foi herdado pelos netos, vai ser doado aos bisnetos e por aí vai. Então, assim, o solo fica, né? As culturas vão, e a gente tem que cuidar do maior patrimônio nosso, que é o solo, né? Perfeito, obrigado. É exatamente isso que a gente quer mostrar, o conceito nosso da regeneração do solo. Esse conceito, o que é? É os micro-organismos colonizando a raiz, protegendo a raiz, impedindo aí dos patógenos chegarem nela, e além também de ter micro-organismos que façam a parte predatória, que consumam mesmo a todos os ovos, nematóides e os patógenos do solo. Então seria o quê? Uma colonização favorável, porque nós estamos mesclando aí a parte orgânica, né, dos bioestimulantes orgânicos com esses micro-organismos, e além de atuar em múltiplos modos de ação, o espectro de ação referente aos patógenos e nematóides do solo, né, tanto na parte de proteção, quanto na parte de controle ativo, né, a parte da predação e hiperparasitismo. Então, o conceito nosso é auxílio mesmo da regeneração do solo, né? É um conceito do quê? A vida gerando vida, uma reestruturação biológica do solo, né? Uma recolonização da biológica benéfica no solo. Correto, Eduardo? Isso. E ainda em cima desse conceito, né,
baseado nos produtos da companhia, né, que são produtos já de segunda geração em termos de controle biológico, né? A Agrivale já está na segunda geração dos produtos biológicos. É a associação de vários micro-organismos dentro de uma mesma modalidade, dentro de uma mesma aplicação, com múltiplas funções, né? Que vão desde a proteção, da indução de resistência, da redução do sinal, né, que o patógeno, que os fitopatógenos necessitam para encontrar a raiz, e a gente aumentando, né, principalmente aumentando a diversidade, né, de micro-organismos do solo, e essa diversidade é em prol da planta, né, uma diversidade benéfica que produz e ajuda a planta a exibir mais aquele potencial genético que ela foi programada, né? Então, assim, eu tenho micro-organismos que fazem uma barreira, seja ela química ou biológica, em volta da raiz, através de seus compostos ou ação física mesmo, né, dos micro-organismos, como está demonstrado, e também estimulam, né, esse crescimento da planta. E com isso, essa planta vai nutrir mais, vai aproveitar, vai explorar melhor esse volume de solo, né, igual nós estamos vendo aí na imagem, né? Tenho mais raízes finas, mais pelos radiculares, né? Consequentemente, vai nutrir mais, e tudo isso vai reverter onde? Vai reverter em mais flores, em mais frutos, em mais grãos, mais vagens, né? Que é o que a gente mede, né? É a produtividade, né? Todo mundo busca produtividade. Perfeito. Dentro desse pilar regeneração do solo, Eduardo, eu gostaria que você explicasse para todos que estão assistindo a gente dois dos nossos produtos, né? São aí o nosso bionematicida e o nosso biofungicida. Nós temos aí o Profix, né? Como eu disse, né? A Agrivale já está a gente está na segunda geração de produtos biológicos, né? São produtos complexos, né? Nós chamamos dentro da companhia, são produtos complexos, por quê? São misturas, tá? São misturas de gêneros, mistura de espécies, né? Diferentes. Então, nós temos aí o Profix, que é o nematicida da companhia, né? Da Agrivale. É uma mistura de duas bactérias e um fungo, né? Bacillus subtilis, Bacillus equiniformes e um fungo chamado Psillomyces lilacinus, né? Ele é um parasito, né? Ele vai parasitar aí ovos de fêmeas na raiz. E o Shocker, tá? Que também é composto por duas bactérias e o Trichoderma harzianum, né? É o tricoderma que nós utilizamos aqui na companhia. A junção desses dois produtos é uma mistura bastante poderosa em termos de proteção radicular. Então, nós associamos aí os diferentes modos de ação de cada micro-organismo desse em prol da planta, tá? Em defender a planta, em retirar o estresse radicular que essa planta possa estar sofrendo em ataque, seja ele feito por nematóides ou seja ele feito por algumas doenças, né? Então, a gente associa os diferentes modos de ação desses micro-organismos, e aí podemos citar competição, hiperparasitismo, antibiose, indução de resistência, solubilização de fósforo e potássio. Então, assim, são várias ações, tá? Ações diretas e indiretas que esses micro-organismos possuem, tá? É um complexo de ações. Você tem uma ação em diferentes fases, tá? Do patógeno. Isso é o mais importante. Nós precisamos entender a biologia das doenças e dos nematóides, por exemplo. Então, eu preciso ter um produto que atue não só no juvenil ou não só na estrutura de resistência, mas que atue nos fitopatógenos como um todo. Essa mistura você vai ter controle ovo, a fase juvenil de um nematóide, a fase adulta, nos fungos, na estrutura de resistência, no micélio, na esporulação, ou seja, a gente atrapalha todo o ciclo de vida desses fitopatógenos, né? Uma maior amplitude de ação, a gente consegue cobrir mais alvos, né? Pelo fato dele ser um produto complexo, né? Misturas de organismos, você tem ações em mais grupos, né? Que possam causar doença. Por exemplo, o Shocker. O Shocker você vai tratar ele vai ter efeito em várias doenças. Profix, por exemplo, no caso do nematóide, você não pega um grupo só de nematóide, você pega mais grupos, tá? Então, com isso, a gente aumenta o espectro de ação do produto, melhora a segurança de aplicação nas diferentes condições. O Brasil é um país tropical, continental, né? Então, temos muitas diferenças de solo e regiões. Então, assim, é uma segurança trabalhar hoje com um produto complexo, né? Com isso, a gente consegue ter uma maior capacidade também de estabelecer esses micro-organismos nos diferentes ambientes, né? Eu tenho regiões de
temos aqui no Brasil. Região Nordeste, por exemplo, já é uma região pouca matéria orgânica no solo, temperaturas mais altas, maiores teores de potássio, comparados aqui com a região Sudeste ou Centro-Oeste. Então, assim, quanto maior o número de micro-organismos e quanto melhor as estratégias de sobrevivência desses micro-organismos, mais chance eu tenho de estabelecer e reduzir aí os danos aí que os fitopatógenos causam nas culturas. Menor risco de patógeno adquirir resistência, não estou trabalhando com um micro-organismo só e com vários, tá? Isso reduz muito o risco de resistência no solo, né? E um maior efeito residual, tá? Principalmente, por exemplo, pela composição. As bactérias presentes no produto toleram temperaturas até 80 graus. Possui uma estratégia muito singular de persistência no solo, produzindo, a gente chama de endósporos, né? O que garante o quê? Que esses micro-organismos permanecem de uma safra, passam, né? Uma parte deles passa de uma safra para outra, e aí a gente consegue ter um efeito residual e trabalhar o solo, né? Que é o maior patrimônio aí do produtor, ok? Perfeito, né? Isso daí, Eduardo, acho que é bem a frisar, é a multifuncionalidade mesmo, né, dos nossos produtos. Seguindo no conceito, no nosso próximo conceito, que é a proteção da produtividade, também é no mesmo conceito da multifuncionalidade. O quê? São aplicar múltiplos micro-organismos para conseguir algo de uma proteção, criar uma barreira física e química para não deixar o patógeno entrar. E além disso, a gente tem que colocar ferramentas que melhorem a distribuição desse ativo que eu estou colocando na minha cauda. Então eu tenho que colocar assim adjuvantes, aí melhoradores de performance de cauda. Além de nós, como empresa, trabalhamos sempre no conceito de MIP, no manejo integrado de pragas. A proteção da produtividade é esse pilar quando a gente trabalha uma proliferidade de várias ferramentas. Algo que eu proteja, crie uma barreira preventiva e que tenha ação residual. Eu tenho que associar isso sempre a ferramentas potencializadores da minha aplicação, melhorar meu espalhamento, diminuir perda por deriva, melhorar a minha penetração do ativo do meu dossel e trabalhar também na questão do manejo integrado de pragas. Utilizar bioinseticidas que consigam preservar moléculas químicas, né, Eduardo, assim, melhorar a questão da eficiência, sempre somar a eficiência junto do inseticida e químico já comumente utilizado, são estratégias, assim, para garantir o quê? A preservação, logicamente, da molécula e conseguir um efeito residual mais nesse controle. Dentro desse pilar, Eduardo, eu também gostaria que você apresentasse o nosso novo produto também, que tem a base, também são misturas de micro-organismos, que você falasse mais para a gente o que é a base dele para a proteção da produtividade. Otales, esse conceito de MIP, né, o manejo integrado de pragas, e também o MID, né, o manejo integrado de doenças, é uma coisa que lá atrás a gente perdeu um pouco, né, deixamos um pouco de lado, e aí a gente vem colhendo hoje os problemas que isso causou. Então, assim, a gente tem que retomar, né, e trabalhar sempre de forma preventivamente, e não de forma curativa, né, e o controle biológico se encaixa perfeitamente nisso, tá? A exemplo desse produto, né? O produto é o Twix, tá? Ele é uma formulação que se utiliza de 2 bacilos, tá? Uma composição de 2 bacilos amiloliquefáceis, que tem uma ampla utilização no controle de doenças foliares, tá? Então, quando a gente aplica esses bacilos na área foliar da planta, essas bactérias elas se multiplicam nas folhas, embaixo das folhas, na parte de cima, na parte de baixo da folha, nos ramos, nas flores, né? Protegendo a planta. Então, esse produto ele produz aí esses micro-organismos produzem substâncias que inibem, né? Ou que não permitem que os micro-organismos se multipliquem em cima das folhas, das folhas e causem doença, tá? São micro-organismos poderosos que produzem várias substâncias antagônicas aos micro-organismos. Um produto de fácil utilização, é um produto que ele é compatível com a maioria dos fungicidas e inseticidas hoje presentes no mercado. Então, assim, é uma excelente ferramenta para a gente entrar aí no manejo integrado, tá? Nesse caso, o manejo integrado de doenças, tá? E vai naquela mesma linha que a gente falou anteriormente, né? Múltiplos modos de ação, são 2 bactérias,
né? Elas atuam completamente diferentes uma da outra, né? Apesar de serem da mesma espécie, mas são completamente diferentes, inclusive visualmente diferentes uma da outra, produzem substâncias diferentes, têm necessidades e exigências diferentes, né? Atua no decorrer da lavoura. Então, por exemplo, é um produto que você vai aplicar na área foliar e essas bactérias vão permanecer enquanto eu tiver folha ativa, né, nas plantas, né? Também a gente verifica, né, um estímulo, né, do crescimento quando é aplicado. Isso é visual, a gente aplica. Você vê uma planta mais bem formada, mais ereta, com as folhas mais expandidas, né? É por conta, primeiro que você tira o estresse, né, de doenças foliares, né? E no segundo que você estimula o crescimento aí da planta, né? E também vai naquela linha, menor risco de resistência. A gente sabe que resistência a fungicida é bem comum, né? É bem comum. E esses produtos aí, Otávio, eles vieram para quê? Para quando a gente usa, né, o manejo integrado de praga ou de doença utilizando produtos biológicos aí, a gente trabalha com uma carga menor, seja ele de insetos ou seja ele de doenças, né? E quando eu associo isso aos produtos químicos, eu melhoro a eficiência do produto químico, né? Então, assim, hoje o controle biológico ele vem vindo muito na linha do que de prolongar até a vida das moléculas hoje das moléculas que a gente tem disponíveis hoje, né? Isso ajuda não só a nós, né, como produtores, né, mas também não só como todo o sistema de produção nosso, né? Porque assim, às vezes a gente está restrito, principalmente em hortifruti, né? A gente está restrito a poucos produtos registrados, muitas vezes. Então, assim, o controle biológico se encaixa muito bem na perpetuação, no controle aí, e na manutenção do sistema produtivo. Aí. Perfeito, é uma interação mesmo aí micro-organismo-planta, né? Isso é bem bacana. E para finalizar, assim, gostaria de falar também dos dois últimos conceitos, né? Da potencialização e da ativação da produtividade, que é o quê? É fornecer nutrientes, seja inteligente, de forma inteligente, fornecer aí nutrientes de liberação gradual, que é fornecer nutrientes de maneira essencial para a planta, para o seu desenvolvimento, seja ele como a planta toda, né? Fornecer nutriente aí para a estruturação celular da planta, né? Para pegamento de florada, fornecer nutriente para estruturação de vasos condutores, fornecer nutrientes de maneira inteligente. Esse é o nosso pilar da ativação e potencialização da produtividade. Fornecimento inteligente de nutrientes. Uma forma disso é, assim, a associação com bioestimulantes que são ativadores metabólicos. Seja ele um ativador metabólico para a planta, dela recuperar de algum estresse, de ela sair mais rápido, de ela voltar mais rápido, fornecer energia prontamente disponível, como também potencializar a questão do aproveitamento do nutriente fornecido em cauda, para melhorar a questão de absorção. Isso a gente já vem trabalhando bastante aí com vários produtos da linha, né, nessa questão de melhora. Além disso, também eu quero estruturar a planta, passar aí por estresse, seja de temperaturas muito baixas, ou temperaturas também muito elevadas, estresses hídricos e térmicos, onde esses estresses podem degradar a minha planta, né? Seja a degradação de clorofila, degradação de parede celular, perca de água no meu sistema. E nisso a gente vem posicionando o nosso produto Algon, que é exatamente para isso, para estruturação celular. Tem um trabalho aqui que vocês podem ver, que é bem legal, feito pelo professor Fagan. Ele mostrou para a gente onde eu aplico esse produto e numa situação de estresse, ele preserva mais a minha estrutura celular. Ele consegue reter mais água dentro do meu tecido. Ele consegue voltar mais rápido da minha situação. Você note aqui que a planta mais à esquerda, que é o estresse, ela está mais amarelada, que significa o quê? Que ela tem menos água no meu tecido, ela tem menos clorofila, ela está perdendo essas estruturas. E quando eu aplico o produto de forma preventiva, antes do estresse, eu estou preservando isso. Como você pode ver, ele fica muito próximo aí da testemunha sem estresse hídrico. E finalizando, logicamente, a gente quer o quê? Produtividade. A gente quer o enchimento de frutos aí. E dentro desse pilar da ativação e potencialização da produtividade, eu gostaria de falar mais mesmo do Algon para você. Que como dos mesmos conceitos de criação aí dos nossos produtos biológicos, o Algon parte desse mesmo conceito, da multifuncionalidade, que também é a mistura. Mistura aí de compostos já utilizados na agricultura, mas com uma formulação única no mercado, uma formulação exclusiva. A mistura de extrato de algas, aminoácidos,
mais magnésio. Por quê? Porque a gente está pensando muito na resistência a estresses hídricos e temperaturas, preservação aí da clorofila, né? Muito magnésio voltado disso, aminoácido dando energia. Além da extrato de algas conterem aí promotores de crescimento, onde eu vou estimular minha caixa produtiva da minha planta, né? Esses extratos de algas também funcionam como uma faxineira dentro da planta, né, Eduardo, com essa ação antioxidante, tirando todos os radicais oxidativos, né, para ela prolongar a sua vida, diminuir o período de senescência dela, né, tirar esses radicais aí do meu sistema. Além de indução de mecanismos de defesa, muitos aminoácidos relacionados com defesa vegetal, na produção de lignina, fornecimento de energia rápida, aminoácido, fornecimento de energia rápida, de fácil assimilação, de rápida absorção. E, logicamente, como a gente trabalha com substâncias orgânicas, eles são precursores. E os hormônios são, sim, importantes, mas nós queremos aplicar e deixar a planta entender qual que é o componente que ela vai utilizar e metabolizar para desenvolvimento. A gente não quer algo regrado, a gente vai fornecer energia e substâncias precursores para a planta utilizar aquilo que ela entende no melhor momento que ela precisa. Além, logicamente, aí de estar funcionando diretamente com preservação de tecido e translocação de açúcares. Ela volta mais rápido, ela redistribui mais rápido esses açúcares, né, dentro do seu sistema para voltar mais rápido desses estresses. E, consequentemente, também sempre quando eu coloco alguma coisa com ele em calda, eu melhoro a absorção do nutriente. Esse daqui é o nosso pilar, é o nosso produto premium, né, Eduardo? O Algon aí que é uma formulação única no mercado, exclusiva, e que ele engloba muito e fala muito dessa questão da potencialização da produtividade das culturas. Ele entra muito, né, Thales, na linha, né? A gente trabalha na linha de proteção, né? Tirando estresse de raízes, também trabalhando na redução de carga de doença na parte aérea, e aí você entra com um produto que vai muito nessa linha, né? Retirar o estresse de planta, fornecer como se fosse um self-service para ela, né? No momento ideal, se ela precisa de um aminoácido X, ela vai lá e busca nesse produto. Se ela precisa de uma ação antioxidante, o produto fornece. Então, assim, ele entra muito na complementação de produtividade, né? Não digo nem ativação, mas na complementação mesmo, tá? É um produto que potencialização, né? Ele responde, tá? Sem falar na composição, né? Que quando associado ainda aos micro-organismos, você tem matérias-primas nobres, né? Aminoácidos, extrato de algas, magnésio, também é tudo que o micro-organismo também vai se beneficiar. Então, assim, realmente a gente trabalha de uma forma integrada aí, né? De uma forma regenerativa realmente, né? Buscando aí extrair o máximo de produção. Né? Exato. Esses são os nossos pilares, né? E alguns produtos posicionados em cada pilar, né, Eduardo? Isso. Eu gostaria de agradecer a todos que participaram aqui com a gente, em nome da Agrivale. Muito obrigado. Eduardo, também gostaria de dar algumas palavras. Gente, obrigado aí pela atenção. Thales, obrigado aí pelo convite e estamos aí à disposição de vocês aí quando nos chamarem. Obrigado. Perfeito. Agora a gente fica à disposição para mais perguntas aí no final. Um abraço a todos.